Oi, gente. Eu vou mostrar para vocês os melhores momentos do jogo Atlético Nacional e São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores da América. Terminou 0-0. Tiveram dois pênaltis para o Atlético Nacional. Aí o primeiro pênalti do Ferrarese, né? Ele nem viu direito de onde é que estava vindo a bola, mas a bola bate no braço dele. Ele tá com o braço esticado. Antigamente esse tipo de lance não era pênalti, né? Porque não tinha intenção, mas o pênalti foi marcado e o Cardona foi lá e jogou para fora. Eu quero comentar que o início do jogo ficou claro que, embora o Alisson seja um excelente jogador, ele hoje disputa vaga com Bobadilha. Colocar o Alisson para ser o meia armador do time não é uma boa ideia e prejudica o jogo do Alisson, né? Esse foi um lance muito comum no primeiro tempo, São Paulo tentando sair tocando a bola e perdendo a bola. Vocês vão ver, ele vai perder a bola. O Marlos, que não é brasileiro, teve essa chance, acabou errando. Foi um dos melhores em campo aí, ele vai botar uma bola na trave no segundo tempo e tal. O São Paulo melhorou um pouco no segundo tempo quando entrou o Rodriguinho no lugar do Alisson e o Lucas no lugar do André Silva. Melhorou um pouco, né? Mas ainda assim, o São Paulo ficou maior parte do tempo na defesa, né? Se segurando. O Rafael acabou sendo o grande herói do time porque defendeu, e defendeu bem, o segundo pênalti do Cardona, não é? O segundo pênalti é o único pênalti que eu acho que pode ter uma certa discussão, porque o Ferrarese tem um contato, aí falta malícia pro Ferrarese, né? O Ferrarese tem o contato, aí a bola na trave do Marlos, né? Tem outra bola na trave depois. Mas o Ferrarese falta malícia, ele vai pro contato com o jogador do Atlético Nacional. E como é que eu explico isso? Ele, ele, ele teve faltou malícia. O jogador do Atlético Nacional sentiu o impacto e se deixou o corpo cair. Aí esse é o lance da segunda bola na trave, né? São Paulo comete um erro de transição ali. Tem muito pouca gente marcando o contra-ataque do escanteio. Acaba que o jogador do Atlético Nacional acerta a bola na trave, né? Vejam que o São Paulo está muito espaçado, né? Os jogadores que deveriam estar na sobra erraram ali, enfim. E aí tem o segunda bola na trave, não é? É, eu acho que esse esquema do 3-5-2 deu estabilidade ao time, deu. Aí já o Rodriguinho em campo, troca de passes, Rodriguinho, Marcos Antônio toca para o Luciano impedido, né? É pelo menos foi o que a arbitragem marcou, né? E o Luciano perde o gol, né? Mas provavelmente não ia valer. Aí o segundo pênalti, né? Aí o pênalti faltou malícia para o Ferrarese. Isso prejudica o Ferrarese, que é um dos melhores zagueiros de São Paulo. Eu tenho elogiado bastante o Ferrarese, mas nesse lance ele vai para o contato, ele dá o calço. O jogador do Atlético Nacional não precisava cair, mas ele sentiu o impacto, caiu, né? E puxou o pênalti. E aí o Cardona foi lá e o Rafael, muito bem, escolheu o canto certo, buscou a bola, pode ter classificado o São Paulo nesse lance. É claro que ainda tem que jogar o jogo no Morumbi, que não vai ser um jogo fácil. O São Paulo tem mais time do que o Atlético Nacional, mas a diferença não é muito grande. Então vai ser um jogo que tende a ser um jogo difícil, né? Tende a ser um jogo complexo. Aí foi um lance, né? Que o Enzo Dias toca a bola, mas o jogador do Atlético Nacional acaba dando enfim, sendo levantado ali. O juiz marcou apenas lateral, né? Porque o Enzo toca limpamente a bola, mas ao contato, ao impacto depois ele, enfim, e tem uma confusão, os jogadores do Atlético Nacional entram em campo e tal. Para dar as notas dos jogadores e da performance, né? Eu acho que o São Paulo, ele para jogar nesse esquema 3-5-2, ele precisa ter um meia armador no tridente de meio de campo. O Lucas, voltando de contusão, não tem condição de ser esse jogador. Vai ter que ser o Rodriguinho. Pelo menos por enquanto. Quando o Lucas adquirir a melhor forma, pode ser o Lucas. Quando o Oscar voltar, pode ser o Oscar, né? Eu vou recolocar aqui, esse vídeo é um vídeo dos melhores momentos da Cazé TV, né? Pegando as notas de jogador por jogador. Rafael pegou o pênalti, foi seguro. Eu ainda acho que o Rafael poderia melhorar nas saídas de bola, né? Então, acho que o Rafael às vezes é muito lento na saída de bola.
Eu acho que ele deveria ter a esperteza de quando o time está sendo pressionado, quebrar essa bola no André Silva para disputar de cabeça e ter jogadores que se aproximem do André Silva para casquinha de cabeça para pegar a segunda bola. Essa é uma visão minha. Mas o Rafael foi muito bem. Seria uma nota 8,5. Eu só não dou 9, só não dou a nota mais alta porque eu vejo essas falhas. O Cédric, bem na marcação, mal no apoio, né? Para ala direito, o Cédric, sei lá, o Cédric para mim foi nota, sei lá, 5,5, né? O Ferrarese, nota 4. Foi muito prejudicado pelo segundo pênalti, que claramente faltou malícia para ele. No primeiro pênalti, acho que foi azar, né? Ele vem jogando muito bem. Esse jogo ele não jogou tão bem, o Ferrarese, e ainda por cima fez o segundo pênalti, fez os 2 pênaltis, mas o segundo ele tem culpa no cartório, né? O Sabino, achei que foi bem. O Sabino eu daria uma nota 6,5, né? E o Alan Franco, para mim o melhor do trio de defesa, eu daria uma nota 7. O Enzo Dias, eu também dou uma nota 7, acho que ele foi bem. Em alguns momentos errou algumas decisões de contra-ataque e tal. O Marcos Antônio, eu daria nota 7,5, errou pouquíssimos passes, foi bem também. O Bobadilha, eu acho que é uma nota 6,5, ele já foi melhor em outros jogos, mas não foi mal nesse jogo, não, Bobadilha, uma nota 6,5. O Alisson, aí é que tá, o Alisson, ele não foi muito bem, eu daria nota 5. Mas o Alisson tá muito prejudicado pela posição. O Alisson, hoje em dia, é um excelente segundo volante. Ele é um jogador para disputar a vaga com o Bobadilha, né? Ele é para disputar a vaga com o Bobadilha, nessa dupla de volantes do meio de campo. Assim como o Pablo Maia disputa a vaga com eles e com o Marcos Antônio. Mas o Marcos Antônio hoje é titular absoluto, pela força que ele traz no toque de bola. Então o Alisson, ele é muito bom jogador, mas não é meio armador, né? O Luciano, eu achei que teve um passe espetacular no primeiro tempo, mas de resto teve uma atuação mais discreta, nota 6. O André Silva, eu achei que não ganhou muitos duelos, então para mim é uma nota 5,5. Ele até se esforçou muito, mas não conseguiu ganhar os duelos, mas eu acho que a culpa não é só dele, também tem um problema tático, porque quando ele ganhava o duelo, não tinha ninguém próximo a ele para pegar a bola. Então, o Luciano e o Alisson tinham que jogar quando a bola longa vinha mais próximos do André Silva para ter chance de pegar e aproveitar essa segunda bola. Isso não acontecia. Então, o André Silva, embora eu esteja dando uma nota baixa para ele, a nota poderia ser melhor se taticamente o time tivesse mais ajustado, né, em relação a isso. Embora o Crespo tenha muitos méritos em ajeitar um time muito bagunçado do Zubeldia. O time hoje é muito mais confiável na defesa. Nem se compara. O Rodriguinho, eu acho que entrou bem, mas não espetacular, 6,5. O Ferreirinha também, 6,5. E o Lucas, eu daria a mesma nota, né? Para mim é 6, 6,5. É claramente que o Lucas ainda não está na melhor forma física, mas quando o Lucas adquirir a melhor forma física, é um jogador que vai fazer a diferença, é um jogador que vai ajudar. Agora, hoje ele só tem condição física de jogar como atacante, né, na dupla de ataque. Ele disputa vaga com o Ferreirinha, com o André Silva. Não há possibilidade do Lucas jogar, por enquanto, na posição do Rodriguinho. Ele não vai aguentar 90 minutos, né? Então, tem essa limitação, né? Para o jogo no final de semana contra o Sport, eu quero falar isso, eu acredito que o São Paulo deveria ir com o time praticamente reserva. Eu iria de Rafael, jogaria com 2 zagueiros, Mike, Ferrarese e Sabino, Patrick Lanza, Pablo Maia e Luan, dupla de volantes mais marcadores, né? Rodriguinho, o Ferreirinha, né? E talvez outros atacantes aí. Eu colocaria talvez o Lucas de início, se bem que ele não vai aguentar. Colocaria um jogador da divisão de base, se o Henrique Carmo ficar. Eu iria com um time alternativo, né? Botaria de centroavante o Dineno, pra gente ver o Dineno jogar. Enfim, eu iria com o time reserva com o Sport,
só com 2 zagueiros titulares, pouparia o Alan Franco para ir com um time mais inteiro na decisão. E tentaria jogar recuado nos contra-ataques com o Sport. O time do Sport ganhou a primeira, mas não é um time que ainda está lá na rabeira do Campeonato Brasileiro. E jogando dessa forma, mesmo com o time reserva, o São Paulo teria chance de ganhar. E eu acredito que é melhor você ter chance de ganhar com o time reserva descansado, com o time reserva com energia, do que você ir com o time titular tendo que jogar um jogo decisivo na próxima terça-feira. Mas essa é só a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda, você deixa isso nos comentários. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é o canal Futebol Arte. A gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.